Gente, resolvi gravar esse vídeo de como foi estudar no Le Cordon Bleu, a lá Google Translator, para contar para vocês que eu fiz sim o curso, né? Muita gente me pergunta sobre o prêmio do MasterChef, né? Que enfim, na minha época, o segundo lugar ganhava esse curso, além de 1 ano de cartão Carrefour. O cartão Carrefour foi maravilhoso, tá? Já esclarecendo, comprei vários eletrodomésticos para minha casa, máquina de lavar, um monte de coisa. E o curso, gente, que era para o Canadá, eu não fiz no Canadá. Tá aí um ponto que muita gente tem curiosidade, pergunta se eu fui porque não me viu viajar e tal, não sei o quê. Então, no ano de 2017, que foi quando eu fiz o programa e ganhei o prêmio, acabou em agosto, né? Então, enfim, não era nem viável viajar e tal por causa das turmas e tudo mais. Eu entrei em contato com a escola, tinha turmas em janeiro, começando no Canadá. Porém, como que seria toda a logística para eu ir para o Canadá, gente? O prêmio é só o primeiro módulo do curso, não é o curso completo, e não tem nenhum custo pago. Então, todas as despesas de viagem, de alimentação, de transporte e de moradia teriam que sair do meu bolsinho, não é mesmo? Porém, o que eu fiz? Fiz as contas, né, e falei, cara, não é viável eu ir para o Canadá, passar 2 meses e meio lá, gastando todo esse dinheiro, o dinheiro que eu nem tenho, porque de fato eu não tinha, né, eu não tinha prêmio em dinheiro e teoricamente, assim, era o período que eu estava trabalhando e colhendo os resultados, né, os frutos da minha participação no programa, né, então eu estava muito focada em fazer o canal crescer, em fazer alguns trabalhos, eventos, aula show, tudo que hoje em dia eu faço, né, mas naquela ocasião eu estava ainda tentando entender como que eu ia aproveitar essa oportunidade, então eu falei, cara, não dá para ir para o Canadá, claro que eu não vou desistir, o meu maior objetivo era cursar, né, usufruir desse prêmio. E aconteceu que em 2018, que foi o ano seguinte, em maio, tava abrindo aqui no Brasil a escola, né, a Cordon Bleu mesmo, escola francesa. Filho, seu bumbum na câmera não, né? Começa, toda vez eles querem brigar na frente da câmera pra vocês, né? Vão pra lá, ó o brinquedo, vão pra lá. E aí, gente, tava abrindo a turma, ia ser a primeira turma da escola no Brasil, aqui em São Paulo. E aí, eu entrei em contato com a escola, com a responsável pela escola, né, a Sofia, acho que era a Sofia mesmo, que até foi na final do programa. Conversei com ela e ela falou que se eu tivesse interesse em cursar aqui no Brasil, seria possível. Nossa, pra mim foi tipo assim, uma bênção. Porque eu ia poder fazer o curso logo, né? Não ia precisar esperar meses e meses, me planejar para viajar, passar não sei quanto tempo fora do Brasil, juntar esse dinheiro para pagar todas as despesas lá, né? E seria muito mais fácil, eu poderia fazer rápido. E foi isso que aconteceu. Em 2018, eu fui aluna da primeira turma Le Cordon Bleu no Brasil, aqui em São Paulo. Eu tenho, inclusive, no Instagram, vários destaques. Aliás, meu Instagram é @deverneck, vocês podem acompanhar tudo lá. Eu mostrava todas as aulas. Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa bem séria. A escola é muito séria. Muito séria mesmo, assim. Você não pode ficar com o celular filmando. Você tem que estar com o uniforme perfeito. Inclusive, eu também tenho o IGTV, eu vou botar umas imagens aqui, mostrando como que era o uniforme, porque tinha um bibico, tinha o lenço, tinha não sei o que, tinha um avental, tinha o guardanapo, pano de prato, tinha o sapato, tinha calça. E assim, eles são muito rígidos. Eu imagino se aqui no Brasil era a primeira turma, quem dirá realmente na França. Maria Antônia, que eu conheço, né, que foi da edição depois da minha, foi pra França. Aliás, ela foi a segunda participante que de fato usufruiu do prêmio de campeã, né, porque a única pessoa que usufruiu foi a Isabel. E de segundo lugar, eu acho que ninguém até hoje fez, né? Acho que não. Mas enfim, e a escola, gente, é muito rígida, assim. Eu vou falar bem a real pra vocês, porque vocês sabem que eu sou super transparente. Para a primeira turma, eu achei um pouco desorganizado. E não só eu não tava pagando, né? Então eu até nem me sentia muito no direito, às vezes, de exigir algumas coisas. A galera se juntava, os alunos, ia na secretaria falar do professor, do não sei o que, eu nem me sentia no direito de fazer isso, porque eu tava realmente usufruindo desse prêmio. Pra mim já tava sendo um presente, né? Merecido, era mérito meu, mas eu já estava super satisfeita e realizada. Mas assim, a gente via alguns problemas, assim, principalmente, eu acho, na didática, né? Eu imagino que na França, até no Canadá, deve ter uma metodologia super rígida. Na verdade, a metodologia é a mesma, tá, gente? A apostila, as receitas, as aulas teóricas, as aulas práticas. Geralmente, a primeira aula
teórica, assim, né? Tem a execução, o professor faz a receita, mostra, tira dúvida, dá exemplos e tal. E na parte da tarde a gente ia pra cozinha mesmo, né? Pra ter aula prática, que a gente tinha que reproduzir aquele prato da aula. Quando eu fiz, que foi a primeira turma, o que aconteceu? A escola aqui no Brasil queria criar volume de alunos, né, para já criar uma rotatividade. Então, eles fizeram um intensivo. Então, um curso que, teoricamente, é em 2 meses e meio, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Na minha época, foi todos os dias. Então, foi super desgastante. Começava bem cedo mesmo, e até 3 horas, acho, 2h30, alguma coisa assim. Era bem intenso. Assim como em todos os lugares, eu acho que... Em todos eu acho que é também, porque eu acho que a Elisa já falou isso. Pode levar a comida... Ah, a Elisa também fez o curso, né, gente? Falei da Isabel, a Maria Antônia e a Elisa. Então, de campeã, essas 3 fizeram. Até esqueci da Elisa, que eu adoro. Esqueci que ela foi pra lá por conta da escola, né? Mas a gente podia levar a comida pra casa. Então, a gente sempre levava, tipo, marmitinha mesmo e tal. Só que o que acontecia? Por exemplo, a gente comia o prato na sala de aula, na aula prática, né? Acabava de cozinhar, comia. Então, assim, algumas coisas eu acho que... Eu até gostaria de conversar com alguém que fez na França pra ver essas diferenças, porque a gente achava que era meio oba-oba aqui, sabe? Primeiro que um dos professores que a gente tinha, ele era um professor muito bom, um chefe muito conhecido, com muita experiência, um chefe francês que já tá no Brasil há muitos anos. Só que a experiência dele era em hotel, em restaurante de hotel, sabe? Hotelaria mesmo. E... a metodologia de ensino que a Cordon Bleu exige é muito difícil. E assim, eu via que o modo dele de dar aula, de aplicar, de ensinar e até na hora de corrigir na aula prática era muito diferente, por exemplo, da Renata Browne, que foi inclusive minha professora lá atrás, na época do programa. E ela tava lá na escola, até hoje ela tá. Eu não sei se ela é tipo a chefona, ela não sei direito o cargo dela, mas ela também dá aula e é professora, tem turma. Era muito diferente a metodologia dela, em termos até de rigidez, sabe? De disciplina e tal, de postura. Claro, esse chefe que foi meu professor, ele exigia também muito da gente. A postura, o uso correto da faca, do instrumento, a organização das bancadas. Porque o que acontece, gente? O que eu achei? A escola, ela realmente é muito rígida, porque ela forma profissionais de cozinha, cozinheiros mesmo, a pessoa quer ser cozinheiro mesmo. Então, é muito rígido você trabalhar numa cozinha assim. Por isso que a escola é tão renomada e tão respeitada, né? A escola mais famosa, assim, de base e tal. E eles realmente exigem demais. Então, tira ponto todos os dias em sala de aula. Se você atrasar, também tira ponto. Ele avalia não só a sua comida, o seu preparo, como você fez, o sabor, a técnica, o empratamento. Ele avalia tudo, desde a sua postura, até dos instrumentos que você usa, até o seu uniforme tá completo, a touquinha, tudo. Então, essa coisa, assim, eu achava chato, óbvio, mas faz parte. Faz parte, né? É chato, mas é o que você tem que cumprir quando você também tá numa cozinha profissional. Então, aquilo ali, aquela escola, eu senti que te prepara, tipo uma coisa meio militar, sabe? Do compromisso, da responsabilidade, do respeito, do diálogo. Tipo, você não podia ficar fofocando em sala de aula, falando. Chamavam muito minha atenção nas aulas práticas, porque eu sou muito matraca e eu queria ficar toda hora com o celular, tipo, filmando pra mostrar nos stories, porque eu queria mostrar pra galera que já me seguia naquela época, né? Então, eu ficava filmando tudo, aí ficava falando, tal, mostrava a receita. E não pode, gente. Então, algumas vezes eles não pegavam meu celular, não, mas puxavam minha orelha real pra guardar meu celular. Nas aulas práticas, às vezes eu pegava, botava o celular assim embaixo da bancada, não sei o que, ficava filmando, eu comendo e tal. Tem tudo no meu Instagram, gente. Eu vou botar umas imagens aqui, sério, que eu era rebelde. E, assim, teve uma prova. Eu tô falando aqui, gente, por alto, tá? Não tô seguindo nenhum roteiro, não, tipo, ai, nossa, mas eu tô falando tudo que eu vou me lembrando, assim, porque afinal foi em 2018 que eu fiz, né? Já tem 2 anos. E o primeiro módulo é muito a base da cozinha. Então, muita coisa eu já sabia. Só que, por exemplo, fazer caldos, fazer sopas, fazer molhos, fazer determinados cozimentos, peixe pochê, o ovo pochê, não sei o que, a panqueca, que são receitas mais básicas que realmente te embasam para os outros módulos. Então, tinha muita coisa que eu olhava assim, eu já sei fazer isso, já sei. Frango assado, pô. Só que ali, na escola, você realmente aprende a técnica perfeita de execução do molho, do frango assado, do crepe, do molho, sabe? Então, dos caldos, você aprende realmente tudo. Então, não adiantava eu falar, isso eu já sei fazer. Porque se eu fizesse do meu jeito, eu ia ser prejudicada lá na frente
nas notas, o professor ia tirar nota e tal. É assim que funciona mesmo. Tanto é que quando na minha avaliação final, no dia da prova, que é uma prova prática, né, de execução de uma receita, um prato que aprendeu e tal, eu fiquei até assustada. Tá, eu passei, ok, uhul, fui maravilhosa, mas não fui tão maravilhosa assim. Fui aluna mediana, como eu era no colégio também. E eu fiquei muito assustada quando eu vi tirando ponto de, tipo, atraso. Se você entrasse 2 minutos atrasada na sala, sabe? Era bem rígido mesmo. Eu ainda agradeço porque eu imagino que lá nas escolas que já existem há mais tempo, como França, Canadá e tal, que eram os prêmios de fato, a rigidez deve ser muito maior. Eu lembro que eu acompanho a Maria Antônia e ela não postava quase nada, assim, eu fico pensando, nossa, eu postava tudo, sabe? Então, essa coisa da disciplina, eles pegam muito no pé. Era exaustivo, sabe? Às vezes eu ficava lá na minha postura, segurando a faca, não sei o quê, na bancada, aí vinha o chefe. Não sei o quê, segura direito, não se apoia, você tá relaxada. Nanana. Essas coisas chatas pra caramba. Então, assim, gente, eu sinto que eu aprendi muito, que eu evolui muito, no sentido de, tipo, a demi-glace perfeito, o molho bechamel perfeito, todos os cozimentos, a técnica do frango assado, botar pele, passa agulha, passa barba. Tipo, eu aprendi muito, as comidas incríveis. Então, eu sinto que foi muito importante fazer o curso, principalmente que era um prêmio. Eu acho que o curso custa uns 26 mil reais, gente, por aí, uns 27. E é um curso de curto período, né? É bem caro. Mas, claro, é uma escola muito renomada, muito respeitada, que vai estar lá no seu diploma, né? Então, acho que faz toda a diferença. A minha opinião em relação à primeira turma no Brasil é de acordo com a minha experiência. Hoje eu acho que já deve ter se encaixado melhor, sabe? Que já se passaram 2 anos, então deu tempo deles se adaptarem, né? Se organizarem melhor e a didática e tal. Eu sinto que tinha uma pressão, sabe? Pra começar logo as aulas e não sei o quê. Então, gente, na minha época, assim, a minha turma era bem diversificada. Tinham pessoas que estavam mudando de carreira, sabe? Estavam arriscando tudo, saindo de uma empresa, arriscando ali na formação. Tinham pessoas que já eram empreendedores, que já tinham comércio, já tinham restaurante, tinham franquia. Tinha gente que, enfim, tinha de tudo. A gente estava na segunda formação. Tinham pessoas que já tinham trabalhado em restaurante estrelado e estavam ali para se profissionalizar porque não tinham a formação, tinham só a experiência. Então tem de tudo. Eu acho que com certeza a escola é um selo de qualidade, não só de qualidade, se você faz com vontade mesmo, com mérito, afinal não é um curso barato, você realmente se forma um excelente profissional. E eu acho que vai muito assim, se for para fazer por hobby, sinceramente, eu acho que é muito dinheiro. Sabe, eu acho que é uma formação que é realmente para quem quer ser cozinheiro, sabe? E uma coisa que eu acho, que depois eu fui estudando, fui aprendendo, conversando com outras pessoas que se formaram em gastronomia, ou fizeram cursos livres e tal, até em Paris, em outros lugares do mundo, o que eu acho que poderia ter na Cordon Bleu, que não tem, não sei se hoje tem, tá? Mas assim, eles falam de módulo 1, 2 e 3, né? Que é o básico, intermediário e avançado, que é a formação completa de cozinha quente e aí tem a de patisserie, né? É a parte de gestão, sabe? Porque tem muita gente que se forma em gastronomia e não trabalha como cozinheiro. E olha que é um percentual elevado, inclusive. Tem muita gente que vai para a área de gestão, que é para fazer consultoria, trabalhar ou dar aula, sabe? Ou gerir mesmo, sabe? Não quer começar ali de baixo na cozinha e tal, virar chefe. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Então acho que responde a pergunta de vocês. Sim, eu fiz o curso, não fiz no Canadá, consegui fazer aqui no Brasil. Depois abriu a escola no Rio de Janeiro também. O que eu acho legal, até recentemente eu olhei, eles têm alguns cursos livres, então cursos de 1 dia, cursos mais de especialização em panificação, em algum doce, cozinha brasileira, cozinha francesa com brasileira, tem várias coisas. Então, pra quem tem curiosidade, eu acho que vale a pena. O que eles fazem também, que é muito legal, é tipo uma aula show, né? Tipo uma aula de apresentação. Aí eu acho que você tem que marcar. Aí eles fazem tipo uma turma. Não sei como tá agora, né, gente? Pós-pandemia, assim, esse momento. Pandemia ainda estamos vivendo, né? Mas com essa flexibilização, eu sei que as aulas já estão voltando, todo mundo de máscara. Eu vi que eles estão seguindo todos os protocolos, mas eles costumavam fazer muito isso, então marcava tipo uma aula num sábado, e aí muitos futuros alunos ou candidatos, né, e eles executavam algumas receitas e tal, porque é assim que acontece. Nessa aula teórica, digamos assim, que começa cedo e vai até, sei lá, até antes da aula prática, o chefe cozinha, faz tudo, ensina os cortes, ensina a técnica, e a gente experimenta tudo. Então tem a aula
A aula não, né? A hora da degustação. Então ele executa, serve pratinho, todo mundo vai lá e come, experimenta e tal, tira dúvida, pergunta. Então isso é muito interessante também. A metodologia é incrível. Ah, uma coisa que eu sentia um pouco de dificuldade nas apostilas. Não sei como tá hoje, tá? Mas na minha época, as apostilas elas eram traduzidas. Acho que da Cordon Bleu, Espanha, México, alguma coisa assim. Então, era meio um portunhol, aí às vezes tinha o termo em francês. Era meio confusa. Então, hoje em dia mesmo, eu pego às vezes minha apostila para ver uma receita e o passo a passo não é 100% fiel à execução da receita. Então, isso é uma coisa que talvez seja assim também em outras escolas, em outras unidades, né? Que o que acontece? Você tem que realmente prestar muita atenção na aula, porque não adianta, tem a receita ali na apostila, depois eu vou fazer. Não, você tem que anotar mesmo, que se você, perdeu alguma coisa, o pulo do gato ali dançou, você vai tentar reproduzir só com o que tem escrito na apostila, não vai dar certo. Bom, gente, é isso. Eu acho que a pergunta principal de vocês era se eu tinha feito o curso, né? Então, eu acabei não reunindo dúvidas sobre esse tema, mas eu espero ter contextualizado um pouquinho aqui de como foi a experiência, né? E se vocês tiverem mais dúvidas, aproveitem para comentar aqui para mim. Mandem perguntas também, quem sabe a gente faz uma segunda rodada de fato um pouco mais contextualizando temas e dúvidas específicas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deem like, compartilhem, ativem a notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!